Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Hoje continuamos a nossa conversa sobre autismo com uma família neurodiversa, nomeadamente com a Maria Ana, a mãe, com 2 dos seus 3 filhos, o António e o João, ambos autistas. Se não ouviu o episódio anterior, aproveitamos para sugerir que o faça, pois esta conversa hoje será uma continuação da anterior. Vamos então retomar a nossa conversa? Maria Ana, depois de 2 filhos com autismo, como foi a experiência? Primeiro, como é que foi decidir ter um terceiro? E como foi a experiência com o terceiro filho? A decisão já vinha do nosso tempo de namoro, já tínhamos decidido ter 3 filhos, tal como eu tinha dito no primeiro episódio. Houve ali anos de muito trabalho, muito investimento físico, emocional no desenvolvimento do António e do João. Nós houve uma altura que achávamos que já não tínhamos capacidade para ter outro filho, fisicamente. Há aqui um aspecto muito importante, nós não temos a família em Leiria, os meus pais moram em Coimbra, os meus sogros em Vila Real de Santo António, vão dando sempre o apoio que nós solicitamos. Os meus pais estão mais perto, é mais fácil, mas para eles, por exemplo, foi muito importante no crescimento deles irem sempre para a casa dos avós, passarem tempos em casa dos avós, e o António mais do que o João, por questões de saúde, não por outra coisa. Muitas férias com os avós, muito tempo, e foi tranquilo, e sempre foi muito bom. Houve uma altura que eram tantas terapias no mesmo dia que meu pai chegava a vir de propósito, a ir de Coimbra para Leiria de propósito para me ajudar, de carro a levá-los e a trazê-los de um lado para o outro. Depois houve uma altura que eu caí para o lado de cansaço, e os meus pais tiveram 2 anos a viver em Leiria, foi assim... Ai meu Deus, foi mesmo muito bom, foi mesmo muito bom, é uma ajuda muito importante, uma proximidade muito importante, e portanto às vezes o não ter a família tão perto também fez com que criássemos outra rede de apoio, que os amigos também nos fossem ajudando numa coisa ou outra, mas realmente nós percebemos que não era fácil encaixar outro filho, mas era um sonho que nós tínhamos. E houve uma altura eles já estavam mais crescidos, e pronto, é desta, vai ser, e veio Jaime, era uma vontade enorme que viesse outro filho. Não nos preocupámos se tinha deficiência ou não, aliás achávamos que ele ia nascer com alguma deficiência, andávamos assim a escolher o que é que há de ser agora. Pode ser uma trissomia 21 para isto acalmar um bocadinho, talvez não haver tantos descontrolos ou assim. As pessoas todas muito preocupadas, fizeste as análises todas, fizeste os testes todos. Eu disse, não há análises nem testes a fazer, e mesmo que houvesse, para nós não é relevante. Um filho é um filho, venha como vier. E outro aspecto muito importante, e este eu quero marcar muito, é que o Jaime não veio para tomar conta dos irmãos. O Jaime veio para ser ele. Não nasceu, que alívio que agora o Jaime não tem dificuldade de desenvolvimento, não tem nenhuma deficiência, não tem nada, e portanto vou morrer descansada que toma conta dos irmãos. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O Jaime é ele individualmente e vai seguir o percurso dele. Espero que eles sejam companheiros e amigos e se deem bem, mas não é para que o Jaime tome conta dos irmãos, isso está absolutamente fora de questão. Aliás, faremos tudo para que isso não aconteça, por estranho que pareça, pelo bem de todos. Trabalhamos para a autonomia do António e do João e do Jaime também, não é? Foi uma experiência muito fora do normal, porque não estávamos habituados a ter um filho com um desenvolvimento normal, no ritmo normal. Como eu disse no primeiro episódio, foi a cereja no topo do bolo, porque nos abriu os olhos para a condição do João e do António em termos de desenvolvimento motor e de linguagem, e perceber o esforço que eles fizeram, em todo o investimento que eles tiveram que fazer no seu desenvolvimento. Para o Jaime é uma coisa natural, e para eles não foi, teve que ser trabalhado, teve que ser ensinado. Vou ser franca, é mais difícil educar o Jaime do que o António e o João. Houve alturas que pensámos assim, pronto, com isto na escola vai ser mais fácil. Não, quer dizer, não é preciso implementar medidas, mas ele também tem a sua especificidade e é um miúdo muito à frente. O Jaime veio a beneficiar de um ambiente de muita estimulação que se repercutiu nele, e o Jaime com 5 anos já fazia contas de subtrair mentalmente, porque também o António já não admitia de outra maneira. E portanto, foi uma experiência. Sem o Jaime a nossa família não estava completa, isso era o que nós sentíamos no nosso coração. Os primeiros anos dele, eu acho que para os irmãos foram muito importantes, e o Jaime é uma pessoa que a nível de personalidade é um pouquinho diferente dos miúdos da idade dele. Isto vão-nos contando professores e pessoas que contactam com ele. Ele tem muita vontade de conciliação,
procura evitar problemas ao máximo. Se alguém que está zangado com alguém, ele vai e tenta resolver ou pede ajuda para resolver. É emocionalmente muito maduro desde muito pequenino. Isso para nós também é uma aprendizagem, precisamos, ficamos assim às vezes, pomos-nos um bocadinho, vamos respeitar muito isto, e para ele não é fácil lidar às vezes com as coisas que os irmãos não entendem ou com reações que os irmãos têm. Ele não fala muito nisso, mas nós percebemos. O nascimento do Jaime foi todo muito preparado. Eu fiquei em casa com ele até aos 8 meses, depois teve a sorte de não ter que ir para a creche, esteve com uma amiga nossa, que uma ama, até aos 3 anos, e quando foi para a escola já estava cheio de vontade de ir para a escola, de aprender, de saber muitas coisas, portanto o miúdo com uma autoestima muito fora do vulgar, porque também percebemos que tínhamos que o sustentar, porque era um ambiente, às vezes com algumas situações inesperadas, não é? De descontrolos, do António e do João, e que tínhamos que acautelar, porque nunca se sabe como é que o dia vai acabar. E nós procuramos ser o mais calmos e estáveis possível. Somos uma família que rimos muito à gargalhada. Às vezes até digo aos vizinhos, devem pensar que nós somos alguma coisa estranha, porque é tanta gargalhada às vezes à refeição. Não é para esconder nada, mas é porque realmente há coisas que é para aproveitar o melhor que temos também enquanto família. E pronto, e o Jaime acho que luta também um bocadinho por criar o espaço dele na família. Durante um tempo o Jaime queria outro irmão, pediu muitas vezes outro irmão e lutou por outro irmão. Não sei se para não ser o mais novo, mas... António e João, como é a vossa relação entre irmãos, entre os 3? Bom, a minha relação com o meu irmão mais novo, com o Jaime, é muito boa. Bastante boa, por sinal. Gosto muito de brincar com ele, faço muitos disparates. O ar traquinas com que ele disse isto. Sim, é verdade. Agora, com o António. Com o António que é o guru mal disposto. Sim, exatamente. É uma relação um bocadinho diferente. Porque, vou-vos dar um exemplo. Eu não gosto de ver futebol na televisão. Quando eu estou a ver uma coisa, um programa na televisão, o António entra na sala com um caderno de apontamentos, chega lá à sala e ele nem sequer avisa se vai haver um jogo de futebol na televisão. Não desavisa a qualquer hora, a qualquer dia desses jogos de futebol. E tu perdes os jogos, é isso? Porque não sabias que o jogo ia dar? Não, é não. Isso? Não? Não. O António não avisa com a antecedência qual é o jogo de futebol que vai ver na televisão. E eu fico muito nervoso e irritado. Também desconta um bocadinho. É? Sim, chateio-me muito. É aquelas coisas de irmãos. Sim. Não é? E tu, António? Bom, em relação à minha relação com o João, costumo dar bem, temos várias coisas em comum, não só tanto no João como com o Jaime. Eu às vezes fico assim um bocadinho com mau feitio porque quero ver um jogo na televisão, só que não, às vezes não me deixam porque estou a ver outras coisas e falta muito tempo para acabar esses programas e eu fico muito chateado. E então o que eu faço é o seguinte: eu fico no quarto, costumo ouvir, é que eu tenho uma aparelhagem lá no meu quarto. Foi o meu avô materno que me deu e já tenho desde 2015. Pronto, eu costumo ver os ratos lá no rádio. Só enquanto. Porque eu sou daquelas pessoas que quer ser pontual, ou seja, que não gosta de atrasos. Só nesse sentido. Só há uma televisão em casa, por escolha da família. Escolha nossa. Então, uns querem ver uma coisa. Aproximar mais? Uns querem ver uma coisa, outros querem ver outra. O António quer ver futebol e muitas vezes chega à sala por simplesmente muda o canal. Bem, pronto. Outras vezes são os outros que não o deixam ver. Então, mas isto é propositado para os obrigar a negociar e a conciliar pontos de encontro. Chega a haver alturas em que depois nenhum os veem, que é para deixar ver o outro ver. Certo. É esta relação. Claro, normal. Sim, às vezes também se Entre irritam. irmãos. Se irritam porque há um que tem uma tarefa para fazer e não faz, não. as tarefas em casa e porque não fizeste e não sei o quê. Devias ter feito. Sim, devias ter feito. Claro. Sim, acho que é um relacionamento, sim, normal. E falando aqui um bocadinho do vosso dia-a-dia, António, vou começar por ti. Como é que estás a trabalhar na La Redoute, não é? Sim, correto. No armazém? Sim, no armazém, sim. Em que é que consiste o teu trabalho? Estamos curiosos. Bom, o meu trabalho consiste. Eu tenho função
a função como embalador. Só que eu costumo, na altura, passei por todas as secções lá do armazém onde eu trabalho e costumo só dar assim uma ajuda extra, vou mesmo assim dizer. Mas o meu trabalho consiste em tentar manter o espírito da equipa positivo, ou seja, mostrar a toda a gente que eu sou o melhor trabalhador. Inspirar os outros. Exatamente. O que é que tu não gostas que aconteça? Há pouco tu falaste de uma coisa que tu não gostas que aconteça no teu trabalho, que é coisas fora do sítio. Quer dizer, não foi fora do sítio, foi mal integrado. Mal integrado. Portanto, isso é considerar-se um erro de integração. E o que é que aconteceu? Conta-nos lá. Epá, eu tive que pedir ajuda, porque eu estava ali atrapalhado e tive que dar feedback, senão ia ser bastante pior. E vou ver se havia alternativas para tentar resolver o problema, mas estava lá quando vi as outras alternativas, estava com azar. Ou seja, não havia outras posições. Foi mesmo um erro do sistema. O artigo não estava na posição indicada da etiqueta. Não estava no corredor, certo? Ou era a etiqueta que estava errada? Ou os dois? Costumavam ser os dois. E tu detectaste esse erro? Sim, tentei logo esse erro. Pronto, vi na posição original e depois vi noutras posições à volta. Assim, em cima, em baixo, posições ao lado, como se costuma dizer agora. Pronto, e nessa posição não estava lá nada. Eu depois dei uma vista de olhos assim, mais geral, assim com mais pormenor, mas não deu em nada. E uma outra situação que eu destaco como ponto negativo, e isso já alertei para que não voltasse a acontecer, foi: eu estava a fazer a ramassagem dos AES, que é ali das almofadas, encombrantes, das caixas. Só que eu tinha AES de uma série e a série já estava feita. Só que houve ali um carro que costumava funcionar na série, foi levado para a embalagem e eu tinha os AES para descarregar. E então eu fiquei, mas eu tentei logo, estava com os olhos bem abertos e eu tentei logo o problema e fiquei logo assim. Como quem diz, já veio aqui a geira. E o que é que tu gostas mais no teu trabalho? Gosto principalmente da relação com os colegas. Olha que bom, tens bons colegas. Sim, bons colegas. E tu, João, em que ano da escola é que estás agora? Estou no nono. No nono. Já falámos das disciplinas favoritas. Para o próximo ano vais já para o 10º? Não. Não? Depois tu já tens ideia da área que queres seguir? Sim, Qual é? a música clássica. Música clássica. E queres ir... Quais são os planos? Conservatórios? Como é que... O que é que... Conservatórios, não. Não. Eu quero ser maestro. E como é que tu vais fazer para conseguir ser maestro? Já tens aí um plano traçado? Tenho aulas de direção. Tens aulas de direção agora? Já há muito tempo? Já há muito tempo. Há quanto tempo é que tens as aulas? 2 anos. Então vou aproveitar agora para explicar este percurso fora do normal do João. O sistema não tem resposta para isto. O João começou a estudar música com 8 anos. A desorganização que há na escola era a mesma na escola de música e, portanto, o João teve muita dificuldade em conseguir ficar numa sala de aula. Corria bem no instrumento, estudou órgão até aos 12. Também cantava num coro. Neste momento tem aulas de canto, tem aulas de piano e tem aulas de direção com uma amiga nossa, que é mestrina, mas tem aulas, aprende de uma forma pouco formal. Digamos que ele não aprende a ler uma partitura, não dirige a orquestra a partir de uma partitura, ele vai dirigindo muito por instinto. Vimos a muitos concertos aqui em Lisboa, todos os meses vimos pelo menos a um, já chegámos a ter 3 na mesma semana. É outra forma que o João aprende a ver muito na televisão, também em casa a dirigir sozinho. E isto não sabemos como é que vai ser. Quando nos perguntam como é que vai ser, nós não sabemos. E isto é um caminhar no escuro, também faz parte de uma família assim. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Sempre nos perguntaram: então que expectativas têm para os vossos filhos? Nenhuma, nós não temos expectativas. Até porque normalmente, se há expectativas, elas são ultrapassadas. Costumo dizer que se o objetivo é ultrapassar a fasquia 10, nós temos que puxar até ao 15. E normalmente eles chegam ao 20. Isto é uma surpresa constante. O João realmente tem talento e é aí que ele se sente mais feliz e é por aí mais realizado, e percebemos o trabalho nessa área, ele não lhe causa cansaço.
Ele é capaz de, ao fim de um dia de escola, ir ter uma aula e ao fim de hora e meia telefonar ao João, já te podemos ir buscar. E esteve ali a trabalhar durante hora e meia muito concentrado, e bem sabemos como é difícil a concentração no autismo, pessoas com autismo, concentradíssima a fazer exercícios que a professora diz que são de elevado grau de dificuldade, coisas mais técnicas eu agora não sei explicar, mas que ele cumpre de uma forma muitíssimo satisfatória e às vezes para além do satisfatório, não é? Mas efetivamente nós não sabemos o caminho, não vai ser institucional, não vai ser numa escola de música, não vai ser num conservatório, não sabemos, até pode ser que um dia passe por lá, mas não sabemos, vamos dando um passo de cada vez. Neste momento estamos a pensar, nós não, foi uma decisão que tomámos, não quisemos que o João fosse para o ensino secundário, achamos que é muito violento, que ele já sofreu muito até chegar aqui, já vai fazer 21 anos, são muitos anos na escola, já não há mais a tirar para ele que a escola lhe possa dar em termos de socialização, de aprendizagem, há muitas outras maneiras de chegar lá e portanto vai ser um caminho diferente. As pessoas que nos acompanham, em concreto o pedopsiquiatra do João, dá-nos muito apoio e diz, é mesmo assim, tem que ter coragem, não podem desistir, mesmo sem saber, acreditamos que é por aqui, por aquilo que vemos nele. E temos livros, o João há pouco já nos contou que viajar, ler, não é? Temos a música também, que é aqui muito importante, e mais coisas que gostes de fazer. Gosto muito de ler livros, passear muito com os meus pais, também gosto também de estar com os meus avós, de Coimbra e do Algarve. É um amor, é um sonho para mim. A minha relação com os meus avós de Coimbra e do Algarve são muito boas. É boa, por isso também gostas de estar com eles, não é? Sim, gosto muito de estar com eles. A minha avó do Algarve, entretanto, faleceu, está aqui connosco a ouvir a nossa entrevista e está aqui também dentro do meu coração, no coração de todos. Bom, em relação quanto aos meus tempos livres, gosto de ver televisão, jogar computador, ouvir música, ler livros. Costumava ler, mas não era assim com muita frequência, mas também gostava. Assim, ler assim mais banda desenhada, que é assim o meu género favorito. E também gosto de estar muito com os meus avós maternos. Assim, sair de casa, por exemplo, ajudar os meus avós a fazer compras e é bastante bom. E também gosto muito de ir a concertos, principalmente de música portuguesa. Ah, ok. Sim, cantores portugueses. Tens aí algum preferido que queiras mencionar? Sim, Sérgio Godinho. Principalmente por Sérgio Godinho, eu acho que não é logo para minha especialidade por Sérgio Godinho, mas cantores portugueses não faltam. Há muitos, não é? E bons. Mas também já tive noutros concertos de outros cantores portugueses. Por exemplo, estive cá em Lisboa no Coliseu dos Recreios em 2009. Foi do João Pedro Paes. E gostei muito. E os pais já conseguem ter tempo para si, saídas com os amigos, sentirem que alguns amigos ou familiares se afastaram por causa do autismo? Vou começar por responder aí, pelo fim. Não sentimos que se afastassem por causa do autismo. Foi difícil compreender, não é? Leva um tempo até encaixar, aceitar isso tudo e depois fazer parte do modo de vida. Mas nós não sentimos que amigos se afastassem, nem os familiares. Depois, tempo para nós, não é? Sempre estivemos muito focados nisso, que era uma preocupação que tínhamos que ter, de cuidar de nós. Não é fácil, é mesmo muito difícil, porque ao fim de um tempo estamos muito cansados. E se para os filhos naturalmente acabamos por ter que ter energia e tempo, depois para nós começa a faltar. Não é fácil, tivemos momentos muito difíceis, mas de uma vontade enorme de continuar juntos, porque nos amamos muito e o fundamento da nossa família somos nós, não é? Então, investimos agora em ir jantar fora os dois. O João tinha uma ânsia de separação muito grande, era uma coisa que eu caracterizava. Eu não podia sair de casa para uma reunião, para qualquer coisa, pois sempre tivemos metidos na associação de pais e todas essas coisas. E o João ficava desesperado a gritar. Ao longo do tempo fomos tentando desmamar, não é?
e começar por ir vamos jantar fora, eles ficavam os 3 com o jantar pronto. Agora eles já cozinham, cuidam da casa, das tarefas que têm que fazer, da roupa, a cama, isso, e nós já começámos desde há um ano, de vez em quando, e passar um fim de semana os 2. É muito importante. É muito importante. Para nós é fundamental e para eles também. É verdade que ao longo destes anos eles ficavam de férias com os avós e nós conseguimos ter férias os 2, penso que 2 ou 3 fins de semana e uma vez uma semana, porque a maior parte das vezes que ficavam com os avós também eram para nós podermos trabalhar mais descansadamente ou dedicar-nos a outras coisas. Mas agora fazemos esse esforço, quer dizer, combinamos a autonomia deles com a nossa, também com o tempo para nós. É bom para todos, é um esforço grande. Aí o Jaime é um pilar fundamental, porque ele diz que eu dou conta destas tropas todas, portanto ele organiza as coisas e os irmãos vão mais atrás. O João é muito, cumpre as tarefas dele, o António tenta fugir um bocadito mais, isso são as características de cada um, não é? Pronto, isso temos a noção que é muito, muito, muito importante cuidar de nós, mas na verdade eu tenho a certeza que nós nunca conseguimos um equilíbrio perfeito, designadamente conciliar a vida pessoal e familiar com a profissional. Eu já é a 3ª vez que estou de licença para os acompanhar. Estive uma vez com o António 2 anos, depois tive mais 2 anos com o João e agora estou a terminar mais 2 anos para acompanhar o João, por não conseguir conciliar as coisas. Isso não é fácil. Para nós como casal, acho que estamos num ponto de encontrar esse equilíbrio, de conseguir chegar aí também com a compreensão deles, porque, por exemplo, o João gosta muito de passear. Para ele é difícil, não é o ficar sem nós, é não ir connosco. Claro. Os outros já ficam na deles, gostamos é de estar, que não nos chateiem. O João não, o João gosta de participar nessas coisas todas. A nós custa-nos um bocadinho, mas também fazemos-lo entender que umas vezes vai connosco, outras vezes tem mesmo que ficar e temos mesmo que ir nós. António, tu és já árbitro. Como surgiu esse sonho, essa vontade em ser árbitro de handball? Bom, em relação a essa pergunta, e também era esse assunto que eu queria falar também aqui, surgiu-me quando eu andava na escola, nas aulas de educação física, no 5º ou 6º ano. E eu, por acaso, foi esse o meu sonho desde que era miúdo, desde que chegava nessa altura. Era naquelas alturas dos torneios da escola, entre turmas? Sim, quer dizer, houve torneio de turmas, mas não era de handball. Eu não arbitrei esses jogos. Foi só mesmo nas aulas de educação física. Porque às vezes um árbitro tem que ser exigente, tem que estar ali focado, concentrado. Então já é um sonho antigo. Sim, já desde o 5º ano. E quando é que te tornaste oficialmente árbitro? Eu na altura fiz um curso profissional online. Quanto tempo foi esse curso? Foi muito tempo? Sim, começou dia 15 de outubro e foi até, se não me engano, acho que foi até 15 de dezembro. Portanto, 2 meses, sensivelmente. Pronto, eu não pude estar na primeira sessão por motivos de saúde, porque eu estive infectado com Covid-19 no início do mês de outubro. E, portanto, isso foi mesmo complicado. Não pude mesmo, por esses motivos. Mas eu até achei interessante o curso online. Estavam para aí, em termos de números de participantes, estavam para aí quase 60 pessoas. Pronto, e depois fiz um teste prático e teórico, e independentemente do resultado, já ia ser colocado. E agora estive num torneio lá na Nazaré e gostei muito, adorei. Como foi a primeira experiência? Como árbitro arbitrar jogos de handball? Ao princípio foi assim um bocadinho difícil. É difícil, não é? Pois. Sim, porque quando estás a fazer uma coisa nova, precisa-se de uma ajuda, orientação, neste caso. Mas houve ali umas fases em que, ao princípio estava assim, houve ali alguns lances em que estava assim com ansiedade, ou hesitei. Estava assim hesitante, mas depois houve outros em que assinalei logo a falta. Okay. Portanto, em termos como árbitro, gostei muito dessa experiência até agora. E como é que foi esse torneio na Nazaré? Foi espetacular. Porque, o que é que esse torneio teve de diferente? Porque eram vários jogos em vários dias e
em vários recintos desportivos, e o que eu gostei mais desse torneio, para além de arbitrar os jogos, é que recebi muitos fãs, tantos fãs portugueses como fãs espanhóis. O ar de felicidade dele a contar isto é indescritível. Mariana, se pudesse deixar uma mensagem ou dizer algo a uns pais que estejam, por exemplo, a passar agora pela fase do diagnóstico ou por outra fase mais complicada, o que é que lhes diria? Que confiem em si mesmos, chorem o que tiverem que chorar, peçam ajuda. Há momentos em que nós não sabemos o que havemos de fazer, em que achamos que já não aguentamos mais, que é duro, e portanto é importante ter uma rede de apoio e confiar muito nas pessoas que estão ao nosso lado. Peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda. Passamos todos pelo mesmo, como pais, como filhos, como inseridos numa família e socialmente e no trabalho. Nós, no fundo, passamos todos pelo mesmo. Isso não desmerece nem desvaloriza cada situação, mas também nos dá o conforto de que outros sabem o caminho e podem ajudar-nos. Pessoas que não conheço pessoalmente, mas que são minhas amigas no Facebook e têm filhos com autismo, ver os outros crescer, dá muito ânimo. Temos que ter muita força, muita coragem, não desistir e, sobretudo, olhar para o que é positivo nos nossos filhos. Não é para aquilo que os outros apontam o dedo ou que os outros acham estranho, é para as capacidades que têm, e é a partir daí que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar muito e focados em dar-lhes a oportunidade de escolherem, de serem quem são. E, sobretudo, quando alguém nos disser que há um caminho que para nós não faz muito sentido, confiar no nosso coração. Não ter medo. É muito difícil não saber, porque se há um caminho, se é para fazer X, Z e H. Muito bem, nós fazemos, custa o que custar. Agora, quando não sabemos o que é para fazer, isso é que é difícil. Então temos que confiar, mesmo sem ver, e realmente acreditar que passo a passo chega-se lá. A nossa experiência é que olhamos para trás e dizemos o caminho que fizemos. E tivemos sempre pessoas que apareceram no momento certo, na altura certa. Eu, como crente, digo que Deus cuidou sempre o nosso caminho e foi pondo as pessoas certas no momento certo. Mesmo isto que o António está a falar agora, da arbitragem, o primeiro jogo dele foi no dia 2 de Abril. Ora, o dia 2 de Abril é o nosso dia. É o dia que lá em casa fazemos festa, fazemos bolos, cantamos os parabéns. Então, não há coincidências, há momentos bonitos. Vamos olhar para estas coisas e encher-nos de energia para aqueles momentos em que estamos mesmo desanimados, em que vamos muito abaixo. Existem, ficamos desesperados. A escola é um caminho muito difícil. Há uma coisa, deixem-me partilhar isto, há uma coisa que me deixa triste ao longo deste tempo. Frustrada. Nós sempre achámos que o trabalho que estávamos a fazer com o António e com o João, que fomos abrindo muitas portas, derrubando muros à cabeçada e ao murro, até desgastar os dedos e as mãos e tudo, e pensámos, ok, esta porta fica aberta para quem vier a seguir. Não é verdade. Não é verdade. A porta fechou-se logo a seguir com um estrondo e às vezes estão nos mesmos sítios, com as mesmas pessoas. Uns anos depois, os pais estão com as mesmas dificuldades. Isso é... Não consigo entender. Não consigo entender. Se fossem outras pessoas que não tivessem visto o António e o João, que hoje até veem como é que eles estão, que na altura tiveram algum receio, mas até, ok, nós tivemos professores que confiaram em nós, porque vocês dizem, muito bem, nós vamos fazer, e depois viram o resultado. E quando digo professores, digo técnicos, não estou a falar só de professores. Portanto, confiar em vocês e não desistir, não desistir, não desistir. O caminho mais fácil não é o melhor. Logo para a última pergunta, Maria Ana. Qual é o seu maior medo em relação aos seus filhos? O meu maior medo é perdê-los, é o medo que tenho em relação... Eu acho que é o único medo que eu tenho na vida, é um deles partir antes de mim. De resto, não tenho. Sou muito sincera, não tenho medos em relação a eles. Eu acho que eles já têm muitas das ferramentas de que vão precisar para serem aquilo que eles querem ser. Nós todos só quero que o meu filho seja feliz. Não sei muito bem o que é isso, cada um de nós sabe o que é que nos faz feliz e, portanto, eles é que têm que saber. E eles sabem escolher, sabem o que querem. Portanto, essas ferramentas estão. Nós não queremos que os nossos filhos sofram, nós não queremos que sejam discriminados, mas eles têm sido capazes de enfrentar essas situações. E, portanto, eu sou franca em relação aos meus... Aquele filho em relação ao qual tenho mais preocupação é o Jaime, em relação ao futuro dele.
como é que vai ser, as escolhas que vai fazer, mas tentamos confiar na educação que lhes damos. O nosso exemplo é o maior, é a melhor coisa que lhes podemos dar. Podemos falar muito isso, não servir de nada, mas eu vou-vos dizer, o João, por exemplo, o António não quer ter a casa dele, quer continuar lá em casa, mas o João quer ter a casa dele, quer vir viver para Lisboa. E eu já lhe disse, olha, nós não vimos. Então é a escolha dele, faremos tudo Claro. para que isso se concretize. E estamos a trabalhar muito para que eles tenham autonomia. Há um sonho que eu tenho, não é bem um sonho, há algo muito importante neste país que tem que continuar a acontecer e tem que ficar institucionalizado, que é o apoio à vida independente. São os centros de apoio à vida independente e eles poderem ter um assistente pessoal que os oriente, porque isso é muito importante. E, portanto, medo não tenho, foco para trabalhar neste momento é esse. Não sei, mas eu sou assim um bocadinho destemida também. Pronto, pode ser a minha característica, mas não tenho muito aquele medo de que é que vai acontecer aos meus filhos quando eu morrer. Eu esse não tenho. Eles têm capacidade de lutar por si e por aquilo que lhes enche o coração. Sobretudo, eles têm a capacidade de encher o coração das pessoas que se deixam tocar. Ninguém fica indiferente ao António e ao João quando os conhece. Verdade. Respondeu, Patrícia. Muito bem. Obrigada. António, Mariana e João, muito obrigada por terem estado connosco hoje aqui. Foi ótima esta conversa. António, muita sorte no trabalho, muita sorte também a arbitrar os jogos. Espero que corra sempre tudo muito bem. Muito obrigado. João, muita sorte a acabar a escola. Obrigado. Força nesse objetivo de ser maestro. Daqui a uns anos acredito perfeitamente que vamos estar a assistir a um concerto contigo. Como é que se diz? Direção. A dirigir. E Mariana, muito obrigada pelo testemunho. Muito obrigada. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site, subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali.